Olá, seres vivos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a experiência de um jogo indie que eu conheci recentemente e que me chamou muita atenção, chamado That Which Gave Chase. O jogo traz uma história enigmática e sombria, conduzida por eventos estranhos acometidos em uma misteriosa expedição ao Ártico no ano de 1892, que deveria ser apenas uma expedição normal, mas que no fim acabou revelando horrores sombrios esquecidos pelo tempo. A experiência dele não só ganha destaque com seus gráficos low poly que deixam o jogo bem mais agradável visualmente, como também na sua incrível ambientação que oferece uma gameplay incrivelmente imersiva. E bem, eu não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui tá um frio simplesmente descomunal. Então será um jogo bem apropriado de se comentar nesse momento. Portanto, no vídeo de hoje, nós iremos conhecer a obscura história de That Which Gave Chase. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A experiência do jogo começa com nosso personagem em uma trilha desértica junto do que parece ser seu companheiro de viagem, e quando vamos até ele, apenas se vira e diz a você, temos que continuar. O cenário é escuro, iluminado unicamente pela tímida luz do luar que não é o suficiente para enxergar muito além dos poucos metros à sua frente. Ainda assim, subimos ao trenó que estava parado junto do nosso companheiro e iniciamos nossa viagem. Mediante a essa ação, o jogo logo introduz as mecânicas principais de sua gameplay enquanto estamos no veículo de locomoção, e que aliás serão as principais durante a maior parte do game. Também chamados de Dog Sledding, os trenós de cães eram um dos meios de transporte mais utilizados por povos antigos da Sibéria desde mais de 1000 anos. Originalmente puxados por lobos árticos, esse meio de transporte facilitava a forma de locomoção dos humanos tanto para viagens quanto para caça. E tão notável era sua utilidade que esse meio se espalhou para vários outros países, sendo inclusive usado até os dias de hoje. Para guiar o trenó, a condução funciona de uma maneira bem simples. Usando as teclas A e D, você controla o movimento dos cães, enquanto o Q e E são usados para inclinar o trenó para impedir que ele caia para o lado, que é uma coisa que pode acontecer algumas vezes. Aliás, isso é uma mecânica bem simples, mas faz o jogo ser bem imersivo. Sabendo disso, agora seguimos em frente junto do nosso companheiro de viagem, que durante o percurso inicia uma conversa falando algumas coisas para o nosso personagem. Perdoe minha impaciência, estou confiando muito em você. Algo que queria evitar, mas está além de mim. O tempo vai dizer se você é a pessoa certa para o trabalho. Está na hora do meu retorno, de terminar o trabalho que comecei. A cena então é cortada e mudamos para outro cenário. A imensidão gélida toma conta de tudo que você consegue ver, que só é tão grande quanto sua liminaridade angustiante, que causa um sentimento curioso de solidão mesmo que, como é bem claro, não estamos sozinhos. A jornada se segue enquanto observamos o que esse lugar pode nos oferecer e, de uma forma curiosa, vagar por entre esse deserto gelado se revela como uma tarefa monótona, mas ao mesmo tempo relaxante. Passado algum tempo, chegamos em uma região aberta, revelando um território completamente inóspito que reforça uma atmosfera intrigante, ao mesmo tempo que, de certa forma, melancólica. O homem se vira e diz: a cabana não deve estar longe. Se ainda estiverem por aqui, em breve iremos encontrá-los. Mais um pouco à frente, um pequeno pontinho preto surge no meio do branco absoluto e conforme chegamos mais perto, se revela como a cabana que havia sido mencionada antes. Ainda é possível reduzir a velocidade dos cães apertando a tecla S, mas para parar o trenó de fato, usamos uma outra mecânica interessante, onde puxamos uma âncora presa ao trenó e jogamos no chão onde ela se prende. Tudo pronto, então o homem pede que entreguemos a lanterna a ele, então entramos na cabana, que é o que é sugerido pelo nosso companheiro, é onde os outros membros dessa expedição estão. A cena então muda repentinamente para um outro momento onde estamos subindo uma montanha de gelo junto do homem de antes. Não fica claro se isso foi no mesmo dia que entramos na cabana ou depois disso. De qualquer forma, enquanto caminha até o topo, o homem diz que seus passos conduzidos nesse lugar são sua, entre aspas, verdadeira aprovação, ao qual, como diz, ele havia falhado todas as vezes. Até que uma estranha chama começa a se acender e rapidamente consome toda a tela, nos levando para outro momento da história. Aqui o sentimento de liminaridade se torna ainda mais forte, tomando conta de praticamente tudo que vemos, que se resume apenas a um infinito deserto gelado. Contudo, uma figura à sua frente ganha destaque, contrastando com esse sentimento. E com um homem lhe entregando uma arma de caça, seu objetivo agora parece bem claro.
Bem, a tarefa, dada sem qualquer explicação, é um ponto um tanto controverso. Contudo, indo até o cadáver, encontramos um tipo de fungo estranho ao qual a criatura estava comendo. O que seria isso? Bem, ainda não sabemos. A cena corta mais uma vez e dessa vez somos levados a uma floresta escura onde, diferente de antes, agora estamos sozinhos. A atmosfera densa cria um pequeno sentimento de medo reforçado pelo próprio cenário em si, que não parece muito convidativo, que de certa forma parece se assemelhar com um lugar esquecido pelo tempo. Encontramos uma rena isolada ali, onde, motivada pela ação anterior, atiro nela de novo. E da mesma forma que antes, outro cogumelo é encontrado. E ao que se pode concluir era do que a rena estava se alimentando. Mediante a toda essa ambientação opressiva, o cenário vai ficando cada vez mais tenso, com a presença de outras renas que vão surgindo da escuridão. Os passos de seus cascos podem ser escutados por uma boa distância, o que causa uma leve tensão. Apesar disso, bem, são apenas renas, né? Que mal elas poderiam fazer? Talvez tenha algum mal. Uma coisa que é interessante de comentar é que em vários momentos do jogo, em destaque para esse por exemplo, de certa forma parecem transmitir uma sensação onírica, como se de alguma forma se assemelhasse com a representação de um sonho febril ou um pesadelo que você há muito esqueceu. A surrealidade de uma jornada pelo vazio do inexplorado é retratado no jogo como algo que de certo modo parece deslocado, algo irreal. É algo que eu senti bastante quando joguei, e inegavelmente se torna uma característica particular do jogo. Os cenários são vazios, inóspitos e liminares. Particularmente, essas características são o que melhor define o terror nesse jogo. Ele é construído de uma forma subconsciente que se desenvolve em uma estranha dualidade de admiração e desconforto. Eu diria que essa é a principal razão do terror nele se desenvolver de uma forma tão única como eu, pelo menos, nunca vi antes. Continuamos andando mais um pouco e então encontramos uma pessoa em um tipo de reverência em frente de uma cruz que se supõe ser o homem que nos acompanhou até então. Mas antes que possamos ver quem era, a cena corta mais uma vez. E agora estamos de frente de um poste que parece ter algum propósito, uma vez que nosso companheiro encara ele fixamente. Ao interagir com ele, o homem diz que eles fizeram esses postes para poderem se localizar, e que nesse lugar você aprende que não se deve confiar muito nos seus sentidos, muito menos na sua memória. Mas o que isso significa? Bem, dito isso, ele nos aponta uma direção para a qual devemos ir, então subimos novamente no trenó e continuamos a expedição. A viagem não é muito longa, já que alguns poucos metros à frente ela é interrompida por uma manada de renas que impedem o caminho. Estranhamente, as renas desse lugar denotam de um comportamento bem agressivo quando notam nossa presença, o que normalmente não é um comportamento natural desse animal. Isso parece sugerir que está acontecendo alguma coisa de errado com os animais daqui, mas seja lá o que for, por enquanto, isso é incerto. A partir desse ponto, a viagem segue por um longo percurso, guiados unicamente pelos postes que encontramos pelo caminho que nos indicam as novas direções até que cheguemos na próxima cabana, onde ficamos até o anoitecer. O homem que anda conosco, apesar de estar junto do jogador durante uma boa parte da viagem, ainda é uma figura bem misteriosa. E isso é uma coisa que vai ficando cada vez mais clara durante a viagem. Apesar de no começo construirmos um tipo de vínculo com o homem, se mostrando como uma companhia amigável, na medida que o jogo avança, a conexão do jogador com seu companheiro vai se tornando cada vez mais desconfortável, como se, de alguma forma, ele não fosse alguém na qual possamos confiar. Uma coisa que já era possível se concluir a partir de alguns indícios, como os postes que ele mencionou antes, é o fato de que essa não é a primeira expedição dele nesse lugar. O que ainda é estranho porque, se ele esteve aqui antes, esse lugar em teoria não deveria ser desconhecido por ele ou pelos outros membros da expedição. Algo que de certa forma torna esse homem e até o próprio deserto ártico ainda mais enigmáticos. Na primeira vez que atravessei esse lugar, muito pouco compreendi, assim como você. Talvez tenha sido uma ambição fútil que me fez ir além do que meus colegas consideravam responsável, mas isso é passado. Agora sei qual é o meu objetivo. Esse lugar é como uma peneira. Atravesse e verá que todos os seus pesares imaginários ficaram para trás. Mas não se esqueça, os fantasmas que perseguem pelo cinzento jamais te deixarão. Não importa aonde você vá. De certo modo, o que passa a transmitir um ar misterioso que flerta com o sombrio nesse homem é que se torna incerto o que de fato ele quer.
Não dá pra saber se ele tem conhecimento de algo que não sabemos ou talvez ainda esteja tentando descobrir. Mas na medida que ele fala, vai ficando claro que o mistério envolto nele atinge camadas ainda mais obscuras. Ele conta ao protagonista um acontecimento sombrio de sua expedição anterior sobre o que ele chamou de a rena que não morria. A viagem deles estava caminhando da pior forma, e qualquer tentativa de seu grupo em traçar um curso era fracassado. Mas eles começaram a observar algo estranho nas renas nativas de lá. De alguma forma, essas criaturas não só foram capazes de sobreviver nesse lugar esquecido pelo tempo, como também de prosperar. Em virtude desse fato, foi tomada uma decisão radical. Diante da perdição iminente, 5 dos membros de sua antiga expedição separaram uma das renas de sua manada e simplesmente começaram a segui-la. De alguma forma, essas criaturas conseguiam se guiar de forma plena como se soubessem o caminho correto naturalmente. Mas como isso poderia ser possível? Essa foi a pergunta levantada por eles que não compreendiam como ela conseguia planejar o seu caminho. É nesse momento que uma informação, no mínimo perturbadora, se revela. Alguns dos membros defendiam que a criatura conseguia se guiar por meio dos sons de seus cascos contra o gelo. Então, eles cortaram suas orelhas. Outro sugeriu que ela podia enxergar até a menor das pegadas na neve. Então, lhe arrancaram os olhos. E mesmo diante de uma atitude desumana, a criatura não morreu e ainda foi capaz de se guiar. E sua expedição chegou ao outro lado e a criatura se reuniu com sua manada. Como se de alguma forma as criaturas desse lugar soubessem coisas que não pudessem ser ensinadas ou possuíssem sentidos que não podem ser arrancados. Essa passagem revela um olhar não só desumano como sombrio desse homem, reforçando cada vez mais a noção de ser alguém que talvez seja perturbado de alguma forma. E essa perturbação parece ter alguma relação com seu passado, mais especificamente a essa expedição antiga, na qual ele havia participado. Ele se mantém ausente de explicações aprofundadas sobre isso durante a maior parte da viagem atual. Contudo, fica claro que aconteceu algo em sua antiga passagem nesse lugar que o mudou completamente. Ainda tomados por um sentimento de dúvida, continuamos ao lado do homem durante toda a expedição, até que se chega a um ponto alto de uma montanha onde precisamos escalar a pé para chegar até o topo. E chegando lá em cima, o cenário muda. Tendo em vista os acontecimentos que levaram a esse momento, compreenda que fui encarregado de agir como opositor, ficando não no meio do caminho, mas ao lado dele. Aquele que ingeriu veneno e deixou a podridão adentrar, trocando carne velha por nova. Eu poderia lhe dizer que planejei os acontecimentos que se sucederam, mas agora entendo. Assim como você, eu sou uma vítima do acaso. Não me peça para raciocinar. O raciocínio de nossa própria mente pode ser tão impenetrável quanto a de outrem. A soma de um sentimento lembrado pela metade e um sonho há muito esquecido. Para você, eu fui uma mão na escuridão. Um estranho à espera em uma floresta. Eu te acolhi, trilhei o caminho que você seguiu com tanta facilidade e agora, assim como eu te trouxe aqui, você me fará sair. O cenário então muda e agora estamos presos em uma caverna, amarrados em uma cadeira. O homem de antes é o responsável por esse destino, mas qual motivo ele teria para fazer isso ainda é uma pergunta que não parece ter resposta. De qualquer modo, o objetivo agora se volta para sair daqui com vida. Estranhamente, podemos encontrar alguns cogumelos presos no corpo do personagem quando ele acorda, e quando consumidos, permite não só que ele recupere sua saúde, como também revela um tipo de visão estranha que se revela por breves instantes. Nos guiamos para fora da caverna e o cenário se torna mais sombrio. Ao que parece, o homem de antes foi embora com o trenó de antes depois de nos aprisionar lá dentro. Descemos a montanha e começamos uma busca atrás de alguém que talvez nem queiramos encontrar na verdade. Mas afinal, qual opção temos além disso se não morrer sozinho nesse deserto gelado? A neblina gélida impede que se possa ver qualquer coisa além de alguns poucos metros e piora quando a trilha deixada pelo trenó desaparece. Contudo, depois de algum tempo, começamos a encontrar mais dos cogumelos que estavam conosco na caverna espalhados pelo solo. Aliás, sendo eles aqueles mesmos cogumelos que encontramos bem antes quando caçamos as renas. Talvez por terem algum tipo de propriedade alucinógena, por breves instantes esses cogumelos revelam algumas visões relacionadas ao homem que estamos procurando, que ajudam a saber para onde ele foi. Inclusive também com uma visão mostrando não só ele, como também todo o resto da expedição quando chegaram nesse lugar. Tudo toma um rumo inesperadamente estranho e até inexplicável.
Contudo, a partir dessas visões conseguimos chegar até uma floresta, onde encontramos o trenó que ele estava usando. Ele ainda é funcional, mas para que possamos usá-los precisamos primeiro encontrar os cães que puxavam ele anteriormente, que se dispersaram para algum outro lugar. Seguindo os uivos encontramos eles rapidamente, mas indo ao encontro do último, não apenas encontramos o cão, como também uma última cabana, onde entrando lá, nos deparamos com algo que deixa as coisas ainda piores. Lá dentro, os outros 2 membros da expedição se encontram sem vida, jogados no esquecimento de uma morte trágica. Um deles numa cama e o outro numa cadeira. Consumir um cogumelo nessa parte nos levará à não tão inesperada conclusão que o responsável por isso foi o homem de antes. A loucura de alguma forma tomou completamente a mente dele e já não é mais seguro permanecer aqui. Então subimos no trenó e vamos em direção à tão aguardada fuga, mas somos interrompidos pelo perseguidor que nos encontra antes que pudéssemos fugir. Apesar do disparo certeiro, de alguma forma, o protagonista ainda vive, e ao se levantar se inicia a parte mais tensa do jogo todo. Diante da tempestade sufocante, do gelo infindável, começamos uma luta até a morte contra nosso antigo companheiro de viagem, que agora, mais do que nunca, está completamente determinado em tirar nossa vida. Essa parte é bem tensa porque ele irá aparecer em alguns momentos aleatórios vindo pra cima de você. E como não dá pra enxergar quase nada, e ele também aparece por lugares aleatórios, você fica numa constante expectativa de onde ele vai surgir. A luta é intensa, mas fica ainda pior porque, de fato, o efeito alucinógeno dos cogumelos de antes se mostra no meio da luta, quando precisamos identificar qual dos inimigos na tela é o verdadeiro. Depois de algumas tentativas, fica claro que o verdadeiro é na verdade o único que não treme. Sabendo disso, acertamos o homem enlouquecido e, por fim, terminamos o conflito. Guiamos ele conosco até o fim de nossa trágica jornada, e seguindo rumo à tão aguardada liberdade, o jogo então termina. Bem, muitos pontos do jogo são particularmente confusos e, sinceramente, eu diria que é necessário jogar mais de uma vez para absorver todos os detalhes do jogo e entender sua história. Então, para fazer isso, vamos começar do início. That Which Gave Chase é um jogo com uma premissa bem única, que se destaca, acima de tudo, na própria jornada em si. Grande parte de sua gameplay consiste em vagar por um imenso deserto gelado que se estende para além de sua vista, o que por si só gera um sentimento de vazio e melancolia que se fortalece cada vez mais. O ambiente à sua volta é um limbo infinito de gelo, mas, de forma curiosa, vagar por tanto tempo nesse lugar desolado traz um sentimento de medo, angústia, mas ao mesmo tempo é reconfortante, uma dualidade que eleva a experiência do jogo para além de uma simples jornada e se torna o seu principal ponto de destaque. No começo do jogo, não sabemos de absolutamente nada, e as informações sobre quem somos e o que estamos fazendo são parcialmente reveladas em cada capítulo da história. A trama do jogo se concentra em uma expedição conduzida por 5 membros distintos encarregados de mapear áreas inóspitas do Ártico, onde apesar disso, no jogo só podemos ter contato direto com 2 desses membros, que são o próprio jogador, que é o Musher condutor do trenó, e o homem que nos acompanha durante boa parte da viagem, que na história é um botânico. No início, não sabemos o que de fato esse homem é, mas conforme o jogo avança, compreendemos que esse homem já esteve aqui anteriormente em uma outra expedição, onde ele também assumiu o papel de botânico dedicado a estudos da flora do Ártico. E pelo que se pode notar entre os diálogos com ele, é nítido que algo o fez ter uma visão bem particular com relação a esse lugar. Mas o que poderia ter levado o homem a esse pensamento? Durante o jogo, o botânico faz muitos discursos relacionados às renas que encontramos no caminho, indicando que tais criaturas foram alvo de uma pesquisa constante em sua expedição passada, principalmente com o incidente que ele nos conta da misteriosa rena que não morria, onde apesar de ter os seus olhos e orelhas arrancadas, ainda se manteve viva e conseguiu achar o caminho de volta se reunindo com sua manada. Isso o levou a acreditar que de alguma forma, existe um tipo de alma viva e desconhecida que habita esse lugar.
e que ela é a responsável por guiar as coisas de lá. Apesar disso, é importante observar que, sendo um botânico, seus estudos foram principalmente direcionados à flora do lugar. E conforme vemos, uma espécie particular de cogumelo chama a atenção na história, que por algum motivo é consumido pelas renas. E mais pra frente, tendo um contato pessoal com esses cogumelos, eles têm um efeito estranho quando consumidos. Talvez semelhante a de uma alucinação, mas que de fato levam a respostas reais. Possivelmente, esse também foi o caso do botânico que em algum momento veio a consumir esses cogumelos e começou a ser sugerido por sua própria mente de que existe uma consciência própria habitando o Ártico, tornando esse lugar uma forma de vida própria que o conduz em sua jornada. Ao que pode ser indicado, foi esse pensamento que o fez levar o jogador até a caverna naquele momento e forçá-lo a consumir os cogumelos e a matar os outros membros da expedição. Embora pareça que os cogumelos tenham simplesmente uma propriedade psicodélica, uma possibilidade que se sustenta em meio a isso é de que, na verdade, eles servem como uma porta de entrada para um conhecimento desconhecido, como se consumi-los permitisse ao usuário ter acesso a uma parte dessa consciência oculta nesse lugar que se torna o seu guia. Essa é uma teoria que faz muito sentido quando vemos esse efeito na prática. E também explicaria a ideia das renas também serem afetadas por esse efeito, sendo naturalmente guiados por essa mesma consciência. De alguma forma, essa consciência evidencia querer se libertar, conforme é indicado em vários trechos do jogo. Os relatos encontrados em algumas cabines diz que os membros da expedição, em especial o escritor que escreve a carta, sente como se estivesse perdendo sua consciência, e que escrever lhe ajuda a separar suas memórias das memórias dos outros, indicando que de fato todas essas memórias estão emaranhadas em uma teia onisciente. Isso seria inclusive reforçado com uma anotação que encontramos na porta de uma cabana que diz o seguinte: para o intruso, aquele que está sendo guiado, nós também vemos você. O que provavelmente se refere às outras partes dessa consciência que também podem te observar. Se observa nas ações do botânico que o objetivo dele é exclusivamente voltado a sair de lá, levando essa consciência com ele para o mundo externo. Não fica claro se isso é feito por sua própria vontade ou se é por influência dessa entidade sobre seus pensamentos, já que ele parece muitas vezes estar tentando paralelamente recuperar sua personalidade. Isso talvez explicaria o fato de, no fim das contas, ele ter deixado o protagonista vivo. Afinal, se o objetivo dele era fugir, ele não precisaria mais dele. Contudo, ainda há como teorizar algo a mais sobre isso. Talvez não era o protagonista que estava sendo usado pelo botânico, mas o próprio botânico que estava sendo usado por essa entidade. Essa consciência teria convencido ele a entender que estava encarregado de um objetivo maior, ao qual ele acreditava ser o guia para realizá-lo, e que precisaria usar o protagonista como um bode expiatório. Contudo, desde o início, era ele quem na verdade estava sendo usado pela entidade. Tanto que em um momento do jogo ele dizia um diálogo que, entre aspas, enquanto eu for necessário, não poderei sair. E também diz para o protagonista que, agora, somos muito parecidos. Essa sempre será sua verdadeira provação, a qual fracassei todas as vezes. Talvez essa consciência que seduziu o botânico tenha entendido que, na verdade, não era ele quem deveria cumprir esse objetivo, mas sim o protagonista. A verdadeira provação estava nele desde o início. Isso explica porque no final quem terminou vivo fomos nós, e não o botânico. Ele teria cumprido seu papel e por fim morrido, mas apenas fisicamente, já que sua consciência agora estaria unida a essa entidade. Mas vale observar uma coisa. Quando se olha para o nome do jogo, inicialmente ele não parece fazer sentido com a trama, já que That Which Gave Chase é um nome que pode ser traduzido para algo como aquilo que iniciou a perseguição, ou a coisa que originou a perseguição. No contexto do jogo, não existe alguém que de fato nos persiga na história. Bem, pelo menos não fisicamente. Mas quando olhamos para a lógica dessa obscura consciência onisciente que reside nesse limbo, ele começa a fazer mais sentido. A perseguição em questão começou na primeira vez que eles foram nesse lugar, na primeira expedição ao Ártico, onde essa entidade os seguiu introduzindo na mente de um deles o objetivo de fugir daquele lugar, levando a ser o seu propósito de vida. Ela o seguiu, até perceber que o homem seduzido não era a pessoa certa, e essa pessoa só viria se revelar na próxima vez que eles voltassem lá. E a cena final, onde mostra apenas o trenó sendo guiado para além do Ártico, simboliza que essa consciência teria por fim conseguido conquistar o seu propósito.
onde, no fim, conseguiu se libertar. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Pra falar a verdade, por mais que esse jogo em si tenha uma experiência modesta e simples, a história que ele carrega é bem mais complexa do que parece. Essa foi apenas uma interpretação que eu tive sobre o jogo, mas, obviamente, podem ser extraídas muitas teorias com relação a ele. E certamente o maior destaque dele não vai apenas em sua história, mas em toda a experiência em si. Ele abraça uma jornada com uma ambientação que transmite um perfeito sentimento de vazio, mas também de admiração. Uma experiência que fala por si só mais do que qualquer palavra. E por esse motivo que ele é um jogo que vale muito a pena. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.